queridos irmãos, nosso boa noite. Boa noite. Que esses momentos sejam os mais felizes de nossa vida por estarmos na casa de Deus. Amém. Desculpa, nós não vamos pedir, porque já foi apresentadas as razões, porque estamos um pouco atrasados. E para a maioria dos que estão aqui, eu acredito, a pessoa que está falando precisa de apresentação. E os demais é um grupo que começou a cantar não tem muito tempo. Mas pretendemos fazer o que estamos fazendo para honrar o nome de Deus. Amém. Nós vamos apresentar duas músicas, dois hinos, e depois, tendo a oportunidade, apresentaremos mais. Filho,
cansado, socorro não tem. Há um porto seguro ao teu dispor, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho, filho meu, pode pagar, é teu pai a te chamar, filho meu, volta ao lar. Ouve hoje o chamar dessa voz gentil, suplicando que voltes a quem? Ao cuidado paterno, ao teu velho lar, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, filho vem ao teu lar, filho, filho meu, pode pagar, é teu pai a te chamar, filho meu, volta ao lar. Senhor. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Quero desejar a vocês um feliz sábado. Feliz sábado. Definitivamente eu não estou preocupado com a hora. Se você veio aqui hoje de noite preocupado com a hora, você vai ter alguns problemas. Mas se você também achar que está ficando tarde, pode ir embora, não tem problema não. Sai de fininho aí, não vou nem prestar atenção. Estamos chegando ao fim da nossa jornada. E eu, assim, cada noite estou ficando mais leve. Estou ficando livre da minha responsabilidade. Certamente Deus me trouxe aqui a Laranja da Terra com algum objetivo, com algum propósito. E eu sei que, pela graça dele, esse propósito vai ser cumprido. Amém. Há uma coisa que essa semana nós precisamos entender. Que nós estamos dentro de um conflito. Tem havido muito tapinha nas costas e festas nos arraiais do Senhor, quando uma batalha está sendo travada, uma batalha de vida ou morte. Tem havido um pouco de jejum, lágrimas e oração no meio do povo, preparando-se para esse grande momento da volta de Jesus. O conflito ele está tomando proporções dramáticas. E para saber disso, basta só ir olhar as notícias aí fora. A igreja parece que está dormindo. Tem havido tanta festa nos arraiais do Senhor, que parece que nós não estamos no meio de um conflito que está se aproximando do final. O objetivo dessa semana era fazer você despertar e entender de que Deus deixou revelação suficiente para que você pegasse nas armas, se alistasse na batalha e começasse a fazer parte desse conflito. O fim desse conflito está se aproximando. Amanhã de manhã nós vamos estudar a batalha final e a vitória final dessa igreja. E talvez esse dia esteja mais próximo do que você está pensando. E por alguma razão, através dos anos, você se acomodou nos bancos da igreja e está esperando que alguma coisa extraordinária vai acontecer. Embora muitas coisas extraordinárias já estão acontecendo. Os eventos, os sinais, as profecias, todas as coisas estão anunciando que nós estamos nos aproximando de um grande final. Essa batalha do grande conflito, ela está sendo travada
no mundo espiritual. Não é no mundo físico. O mundo físico vê os resultados da batalha no mundo espiritual. Mas se você quer se alistar nessa batalha, se você quer participar dessa batalha, você precisa crescer a sua espiritualidade. Você precisa crescer os valores espirituais. Você precisa crescer esses valores espirituais que vêm de dentro do coração. O comportamento é muito fácil fazer ele ficar bom. O comportamento, fazer ele ficar bonito, é muito fácil. É muito fácil dizer assim: agora eu vou fazer trabalho missionário, agora eu vou dar esmola, agora eu vou ajudar as pessoas necessitadas. O comportamento você pode gerenciar, você pode falsificar o teu comportamento, você pode produzir uma fachada bonita por fora, mas o coração não. O coração é aquele que absorve os valores espirituais: amor, humildade, integridade, fidelidade. Essas coisas não dá para enganar. E essa é a razão porque a igreja hoje não ama. Tem havido muito pouco amor nos arraiais do Senhor. E a razão para isso é porque nós não estamos desenvolvendo o nosso lado espiritual. E a batalha está no lado espiritual. É por isso que nós não vemos os ataques de Satanás. É por isso que o mundo está entrando dentro da igreja, ou a igreja está entrando dentro do mundo. Eu não sei bem, estou confuso. Mas o comportamento dos cristãos já não é tão diferente do comportamento das pessoas do mundo. Já não há muito mérito em dizer que não bebe, não fuma, ou não adultera, ou não faz nada de errado, ou que não come carne de porco, ou que guarda o sábado. Nós temos uma cartilha de pode e não pode que acalma nossas consciências muito bem, mas nos mantém fora da batalha. O planeta Terra, ele marcha descontrolado para o seu destino final. E é surpreendente ver como o homem do terceiro milênio da nossa era evoluiu tanto. O conforto, a tecnologia, o avanço da ciência fazem do século XXI o mais extraordinário da história. Um acontecimento pode estar se passando agora lá no Japão e nós podemos assistir aqui ao vivo no mesmo tempo. Se eu quiser falar com a minha esposa, eu posso pegar um telefone celular agora e ligar onde quer que ela esteja, eu posso ouvir a voz dela. Agora existe a ligação telefônica com vídeo. Eu posso ligar para a minha esposa e falar com ela, vendo ela no vídeo no meu telefone, e ela me vendo também. Os alcances tecnológicos são surpreendentes. Recentemente está sendo feito testes e há uma previsão que em 2025 vai ser lançado um avião que vai ter o combustível híbrido a gás, que vai voar 2 vezes mais a velocidade do som. E você vai poder voar do Brasil aos Estados Unidos em 2 horas e meia. Você pode voar do Espírito Santo até Recife em 15 minutos. Nós vamos entrar numa nova era dentro de 10, 15 anos. É simplesmente impressionante. E um dia Deus disse para Daniel assim: Daniel, sela esse livro. Não fala sobre essa visão, guarda isso, porque isso vai ser para o tempo do fim, no tempo em que a ciência se multiplicar. E eu, quando olho para a história desse mundo, eu fico pensando assim: será que o homem de Adão até o século de 1800 ele era burro, era tapado? Porque de 1900 até hoje nós podemos dizer que o século XX foi o século das luzes, o século da tecnologia, o século do desenvolvimento. É simplesmente impressionante. Imagine que há 115 anos atrás não havia eletricidade, não havia geladeira, não havia luz elétrica, não havia água encanada, não havia automóveis, não havia transportes, não havia nada. Por 6.900 anos a ciência não se desenvolveu nada.
E em 120 anos, o século XX e o século XXI se tornaram o século das luzes, o século do conforto, o século da tecnologia. E vocês e eu somos uma geração privilegiada de vivermos nesse tempo. Nós nunca tivemos em nosso mundo um despertamento tão grande para o ocultismo, para o desconhecido, para a religião como agora. As pessoas estão procurando Deus. Deus está agora em todo lugar. São milhares e milhares de religiões e cada dia surge mais. Há um anseio dentro da natureza humana por Deus. Há um desejo do ser humano por esse ser supremo, divino, chamado Deus. Nunca houve uma época onde a religião estivesse se desenvolvendo tanto. Nunca houve uma época onde o desconhecido estivesse sendo tão pesquisado e o ocultismo tivesse interessado tantas as pessoas. As aparições de Maria se tornaram cada vez mais frequentes, as aparições da Virgem Maria. O psíquico está cada vez mais aceito. O homem moderno, ele vive de terapia. O espiritismo está cada vez mais sendo aceito como uma coisa normal, até pelos adventistas, que colocam esses filmes de Hollywood que promovem a vida após a morte dentro da sua casa. Eu disse aqui ontem à noite que há muitos cristãos fazendo sessão espírita dentro das suas casas, assistindo essas novelas e esses filmes que promovem o espiritismo, sem perceber, achando que não está fazendo nada demais. Os fenômenos da nova era estão começando a influenciar os cristãos. Uma nova ordem mundial, uma nova espiritualidade, um novo tempo. Seguir e servir a Deus não são mais coisas da fé, mas sim coisas da razão. E agora está surgindo uma geração que a gente chama de pós-modernista, que vê Deus de uma maneira relativa, de que vê um cristianismo circunstancial. O mercado de religiões é tão farto que as pessoas podem sair para escolher qual é a religião que se adapta melhor ao estilo que você gosta. O que está escrito e a palavra agora vem em segundo plano. Os gostos, o prazer, o que eu gosto, vem em primeiro plano. A grande crise de todos os tempos se aproxima. A prévia angústia, o grande tempo de angústia e a angústia de Jacó parecem dominar o horizonte profético de um planeta abalado pela intriga, pelo engano, pelo dinheiro, pelo sofrimento. O anseio pela satisfação do ego tem dominado o coração das pessoas, e até mesmo os cristãos já se tornaram vítimas do materialismo, da vida boa, da vida confortável, das coisas que realmente dão prazer ao eu. Deus está se tornando segundo plano na vida das pessoas. A era tecnológica, do conforto, das coisas boas, está ocupando o primeiro lugar em nossa vida. Uma pesquisa foi feita em um colégio adventista sobre os eventos finais. A pergunta para os estudantes adventistas era a seguinte: qual é a sua perspectiva para os eventos finais? Qual é a sua perspectiva para os eventos finais? 56% dos estudantes responderam que tem medo dos eventos finais. 41% disse que preferia morrer antes da grande tribulação. E o mais curioso é que 88% dos entrevistados diziam que tinham um relacionamento pessoal com Jesus. Existe uma diferença entre dizer e ser.
Você ama a Deus? Eu amo a Deus. É igual o sujeito que diz assim: você ama a tua esposa? Claro, eu amo a minha esposa. Mas quando chega em casa, maltrata a esposa. E não sei que tipo de amor é esse que maltrata a esposa. Eu amo meu filho, mas não estou nem aí para ele, não gasto tempo com ele, não perco tempo com ele. Nós temos esse jargão de amor, de filiação, sou adventista, amo a Deus. Ama coisa nenhuma. Se amasse a Deus, estava comprometido com Ele. Se amasse a Deus, estava honrando o nome dEle. Se amasse a Deus, tua vida era cheia de glória. As pessoas iam olhar para você e para mim e iam ver a glória do Altíssimo resplandecendo. Nós ficamos aí nesse cristianismo superficial, achando que essa é uma área segura para chegar na eternidade, enquanto o poder das trevas está fazendo um tremendo estrago na batalha do conflito dos séculos. Não há mais muito tempo para o preparo. É hora de acordar, empunhar as armas, a bandeira do príncipe Emanuel, se levantar em defesa da verdade desta igreja e vivê-la e não pregá-la. Não existe sermão mais poderoso do que viver a verdade. Há muita gente querendo pregar a verdade. Há muita gente dentro da igreja querendo fazer prosélito, mas a sua pregação é pobre, porque não vive o que prega. E Jesus disse: o cumprimento da lei é... Nós guardamos a lei, nós temos dificuldade de amar. Meus queridos, as visões de Deus no livro de Apocalipse e Daniel são extraordinárias. Se houve um tempo que essa igreja devia estar pesquisando, orando, se debruçando, estudando sobre os livros proféticos, esse tempo é agora. Nunca houve tanto material acessível para os membros da igreja estudar as profecias e conhecê-las, mas nós continuamos sendo esses membros de banco de igreja, esperando bons pregadores e bons sermões. O ser humano da era moderna, ele é muito ocupado. Nós estamos vivendo a era de tudo rápido. Agora aparecem esses restaurantes de comida rápida, o transporte tem que ser rápido, a comunicação é rápida, tudo tem que ser rápido. A pressão da vida diária é muito grande e nós não compreendemos de que os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo, de que a porta da graça está se aproximando, o tempo de graça está expirando. E a missão que devia ser cumprida por essa igreja está sendo negligenciada. E eu disse a vocês essa semana que Apocalipse 12:17 diz que o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja. Satanás está irado contra a igreja, mas ele na verdade está fazendo guerra é com os filhos da igreja, é com os membros da igreja. Talvez você pode ser um cristão que já está fora de combate, o diabo nem está mais perdendo tempo com você, você já está do lado dele. Eu não estou aqui tentando julgar ninguém, mas eu estou tentando fazer você olhar para a tua vida essa noite e ver de que lado do conflito você está. De que lado você está? De que lado você está guerreando? Quantas baixas você já deu no exército do poder das trevas? Quantas? Quantos pecadores você já pescou no aquário do diabo e trouxe para o reino? Quantos? Nada? Nenhum? Nunca fez nada? Egoísta? Vem aqui toda semana querendo salvar a sua pele do fogo eterno? Deus não aceita entrega se não for por amor. Não adianta se entregar pela razão. Não adianta. Não adianta se entregar querendo enganar sua consciência ou acalmar sua consciência. Deus está procurando homens de verdade, homens que não se comprem, não se vendem, homens que permaneçam fiel pelo que é reto, ainda que caiam os céus da sua cabeça. Os pioneiros adventistas do passado, fundamentados no estudo das Escrituras, eles possuíam um senso de missão muito forte, porque eles criam na brevidade da volta de Jesus. Os pioneiros criam na brevidade da volta de Jesus, porque eles estudavam os livros proféticos.
porque eles eram diligentes estudiosos das Escrituras. A igreja de Deus hoje perdeu o senso da brevidade, porque não estuda a palavra, porque não estuda as Escrituras, porque não faz como os bereanos. Vai verificar se as coisas são de fato assim, mas ficam pegando mensagens de pastores, de pregadores e de sermãos que ficam sendo pregados na igreja. Se o povo de Deus estudasse a palavra, estudasse as profecias e buscasse esse conhecimento profético no tempo do fim, nós não precisaríamos de grandes pregadores no púlpito das nossas igrejas, porque a vida dos membros seria uma grande pregação para o mundo lá fora. Nós estamos dormindo e a batalha está quase terminada. E quando nós acordarmos, vamos descobrir que estamos do lado errado. Os nossos pioneiros, eles tinham aquele senso que Jesus ia voltar na geração deles. Nós não estamos vivendo a vida como se Jesus fosse voltar. Nós estamos vivendo a nossa vida religiosa e cristã como se Jesus fosse voltar muitos anos aí na frente. Parece que nós estamos vivendo a vida para estabelecer um bom reino aqui nessa terra. Estamos acumulando tesouros aqui como se eles fossem durar ainda muitos anos. Então não estamos esperando a volta de Cristo. Eu admiro muito a minha mãe. Ela está com 88 anos. E o meu pai, quando morreu, ele tinha um sonho. O sonho dele era que os filhos dele fossem tudo pastor, e que as filhas dele fossem tudo casadas com pastor. Esse era o sonho de segredo desejo. Mas quando eu tinha um ano, ele morreu. Ele mudou-se para uma cidade chamada Garanhuns, no interior de Pernambuco, onde não tinha nenhum adventista. Ele falou assim: eu quero ir para uma cidade onde não há adventista e eu vou estabelecer uma igreja. Hoje Garanhuns tem 12 igrejas, 3 pastores. Mas ele morreu de repente. Um dia ele estava viajando misteriosamente, o carro virou cheio de gente, ninguém morreu, mas só ele morreu. Eu tinha 1 ano de idade, ninguém morreu. Mas o meu pai era uma linha muito dura. Você não queria ir para a igreja, ele pegava uma mangueirinha, te dava no bumbum e você ia para a igreja feliz da vida. Em 2 minutos. Não tinha esse negócio não. Hoje eu vejo os filhos aí querendo mandar nos pais, mandando nos avós, mandando nos pais. Eu fico meio horrorizado com isso, porque eu respeito os pais. Os pais não sabem mais ensinar os filhos a respeitar eles, nem os outros. E é por isso que essa geração está ficando maluca. A minha mãe, ela criou os filhos dela dizendo assim: olha meu filho, eu queria que você fosse um pastor, mas você não vai ser pastor, porque Jesus vai voltar antes. E eu dizia: mas mamãe, eu quero casar, eu quero ter filho. Ela falou: filho, não vai dar tempo, ele está voltando. Eu fui criado no máximo. Não vai dar tempo de ir para a universidade, não vai dar tempo não vai dar tempo, ele está voltando. Eu queria muito que você fosse um pastor, eu queria muito que você fosse um líder, pregasse o evangelho, mas não vai dar tempo, ele está voltando. E eu ficava com aquela coisa mesmo que Jesus estava voltando. Eu cresci assim, eu não tinha aspiração para o futuro. Quando eu pensava em futuro e minha mãe falava do futuro, era do reino. Ó glória! Alguém aqui está criando seus filhos, seus netos assim? Que não havia tempo para mais nada. Porque se alguém está, esse alguém está esperando o reino. Esse alguém está esperando a volta. Nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós estamos esperando essa volta de Jesus. Porque ele convocou essa igreja para pregar o segundo advento. Igual convocou os judeus para pregar o primeiro advento, eles falharam. Essa igreja parece que está tirando as pegadas dos judeus. Será que nós estamos falhando? Eu vejo os nossos administradores e líderes fazendo evangelismo, trazendo pregadores, fazendo a obra. Mas onde é que estão os membros da igreja como instrutores bíblicos voluntários? Onde é que estão esses soldados de Jesus que vai botar baixa no reino das trevas? O que está acontecendo conosco? E agora os anos se passaram e eu terminei casando e terminei virando pastor.
e já tem uma filha de 29 anos. E um dia eu cheguei lá na casa da dona Esmeralda, agora, lá nos seus 8. Agora ela está com 88. Mas isso foi um tempo atrás, lá nos 80. E eu sentei no sofá e eu disse: minha mãe, o que é que aconteceu? Por que é que Jesus não voltou? A senhora disse que eu não ia casar. A senhora disse que eu não ia ser pastor. Agora eu já estou pastor há muitos anos. E olha minhas filhas aí agora. O que é que aconteceu? E a dona Esmeralda agora com os cabelos brancos dela. A gente estava sentado na sala e a porta da rua estava aberta. E na hora que eu falei assim, passou um ônibus em alta velocidade. E ela disse assim: meu filho, você está vendo aquele ônibus ali que passou? Você não viu, né? Se você estiver atravessando a rua e aquele ônibus te acertar, te atropelar e você morrer, Jesus voltou para você. Nesse exato momento que eu estou falando para você, meu filho, Jesus está voltando para milhares de pessoas nessa vida que perderam a vida e não tem mais chance de escolha. A sorte e o destino deles foram selados. É por isso que a mensagem da segunda vinda, ela é eminente. Ela é eminente porque a qualquer momento você pode morrer, e da hora que você morrer até a hora que vier a ressurreição, ou a primeira ou a segunda, vai ser como se fosse um segundo. Quando você dorme, você não tem noção do tempo. Se a morte vier e hoje te levar, você está preparado. Se você morrer hoje à noite, se hoje for a última noite da tua vida, você está pronto. Os nossos pioneiros, eles tinham esse senso de missão. Eles estavam esperando Jesus. Eles identificaram que conhecer os eventos finais tem a ver com quem está vindo mais do que está vindo. Nosso anseio de cumprir a missão está diretamente ligado ao nosso senso de brevidade. E é por isso que eu acho que ninguém prega o Evangelho. Quando eu digo pregar o Evangelho, estou falando da estudo bíblico, para trazer alguém para o tanque batismal, ganhar almas por reino. A nossa missão é colocar a semente do Espírito e tocar o coração. Eu não vou perguntar aqui quantas pessoas estão dando estudo bíblico, eu não quero ficar desapontado. Mas eu sei que tem muita gente fazendo essa obra, porque o remanescente está no meio dos laodiceanos, e o trigo também está no meio do joio. E não é minha competência julgar aqui quem é trigo e quem é joio. Mas quem é joio, se olhar para o coração, vai saber se é joio. E se olhar para o coração, também vai saber se é trigo. E a palavra, ela existe para que nós possamos estudar e possamos nos preparar para fazer essa missão que nos foi confiada. Nós precisamos ver o triunfo glorioso da igreja mais do que a crise. E aí o medo desaparece. Tem gente que não quer estudar Apocalipse, Daniel e as profecias, porque tem medo do que vai acontecer. Se você sente medo quando o fim vai se aproximar, é um sinal que você não está preparado. Porque cada movimento em direção à página final da história desse mundo, eu me alegro, eu me regozijo, eu celebro o nome de Deus, porque eu já estou cansado e enfatuado dessa vida, onde as pessoas têm como seu Deus o dinheiro. Nós amamos o dinheiro, gostamos do dinheiro. Tem coisa melhor que dinheiro? Tem coisa melhor do que dinheiro? Todos nós gostamos de dinheiro. O dinheiro tem sido a ruína de muitas pessoas. É por isso que às vezes Deus mantém a gente pobrezinho ganhando salário mínimo. A gente é feliz e não sabe. Deus é muito sábio, irmãos. Ele dá o cobertor de acordo com o frio. Feliz com o que você está recebendo do Senhor. No lugar de olhar para o terreiro do vizinho, olha para as bênçãos que Deus tem derramado na tua vida, que são muitas. Não podemos enfatizar o meio e esquecer o fim. A volta de Jesus será a consumação da realização dos ideais humanos. A Bíblia fala de um grupo de pessoas que vai perseverar até o fim.
A Bíblia fala de um grupo de pessoas que vai ver Jesus voltar em glória e majestade nos céus. Um grupo que não vai provar a morte. Um grupo especial. Eu todo dia oro para Jesus voltar na minha geração. Eu não tenho medo da tribulação, não. Também não tenho nada para abandonar quando vem a perseguição. Eu pego minha roupa do couro e vou embora pelo meio do mato, porque eu não tenho nada. Foi igual assim, eu fui para a África, me chamado para ser missionário na África. Cheguei naquele aeroporto lá com 12 malas, eu, a mulher e a nossa vida dentro daquelas malas. Mas se eu soubesse que era perseguição, eu até largava as malas e corria sozinho com a pele e com a roupa do couro. Não tenho nada para deixar para trás. Espero que você também não. Espero que você também não. Porque vai chegar o dia que vai haver uma grande controvérsia entre o sábado e o domingo. E você vai ter que fazer uma decisão. Porque é um sinal que vai ser dado para sair das grandes cidades. E a tua mulher vai dizer assim: mas você ficou louco? Nós passamos 50 anos da vida construindo esse império financeiro que a gente tem aqui. Agora você quer largar tudo e fugir para o mato? Você está doido? Vou não. Você vai dizer: Senhor, a minha mulher não quer ir, o que eu vou fazer? O outro vai dizer assim: mas a gente pagou a escola do nosso filho, está quase formando na universidade, agora você quer se mandar ir pelo meio do mato? Não. Esse momento vai ser muito difícil para cada um, porque a salvação é individual. Esse momento você vai ter que provar se você ama mais a Deus ou a tua esposa, ama mais a Deus ou a tua família. Tem gente por aí apregando que família vem primeiro que Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus disse aí que aqueles que ficassem com seu irmão ou irmã não era digno do reino. Se Jesus não é primeiro, ele não é nada na sua vida. Está na hora da gente aprender a priorizar o reino de Deus na nossa vida. E agora, a visão dessa noite fala de uma vitória. Eu nem comecei o sermão de hoje à noite, vou começar agora. Você não está gostando, a coisa vai ficar feia daqui para frente. E agora que eu vou começar o sermão. Hoje eu estou meio inspirado. Já é 8 horas e eu nem comecei o sermão. Bem, eu já disse que eu não vou preocupar com o tempo hoje. O sermão de hoje de amanhã eu quero falar da vitória dessa igreja. Eu quero falar da revelação profética, do que Deus revelou para nós, dizendo que você não precisa temer nada, porque a vitória já está agora, que o sangue já foi derramado, que a morte já foi vencida. E a mensagem dessa noite fala da visão do cântico da vitória. Amanhã nós vamos estudar a vitória. Mas antes de estudar a vitória, eu quero estudar o cântico da vitória. Agora, abra a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse no capítulo 14. E eu quero ler do versículo 1 a 3. Vamos ler primeiro do 1 a 3. Apocalipse 14, do versículo 1 a 3. A Bíblia diz assim: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que trazia escrito na testa o nome do seu Pai. Isso é o selo de Deus. Esses 144.000 é os que receberam o selo de Deus. Esses vão ter o selo na testa, diz a Bíblia. E continua dizendo assim: e ouvi uma voz do céu, uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que eu ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que tinham sido comprados na terra. Amém, igreja? Amém. Eu quero fazer parte desses 144.000, por isso que eu oro todo dia para Jesus vir na minha geração. Os 144.000, a Bíblia revela que é um grupo especial que vai receber o selo de Deus, que vai passar pela grande tribulação e que vai ver Jesus voltar. Estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Existe uma polêmica teológica, eu já falei para vocês quando a gente estudou
estudou a visão no capítulo 7, o anjo do sol nascendo, que algumas pessoas dizem que esse número é literal, os teólogos divergem, mas eu não estou nem um pouco preocupado com os teólogos. Eu acredito que é simbólico, porque João viu uma multidão que ninguém podia numerar. Então, 144 mil é muito pouca gente para receber o selo de Deus. Mas eu respeito os teólogos que pensam, e o meu problema aqui não é teológico. Nós não precisamos perder tempo aqui. O que você precisa entender, quando eu disser 144 mil que estão diante do altar e do trono do Cordeiro, eu estou falando aqui das pessoas que vão cantar um cântico especial, porque elas nunca provaram a morte e porque elas passaram pela grande tribulação que vai acontecer antes da volta de Jesus. Esse grupo é um grupo especial, é um grupo que viveu aqui na terra do pecado sem pecado. Eles cantam um cântico que é o cântico da sua experiência, que vieram da tribulação. Na visão, São João viu esse grupo cantando no Monte Sião com Cristo. Quando fala Monte Sião, é o trono de Deus, é na sala do Altíssimo. E a Bíblia diz que esse grupo chama 144 mil, que são aqueles que não se contaminaram com as coisas desse mundo. São aqueles que vestiram as suas vestes brancas. E João ouviu uma voz poderosa, que as palavras humanas não foram capazes de descrever. E quando você começa a observar a descrição profética da visão, você vê que o profeta estava atrapalhado. Ele queria procurar palavras humanas para descrever a voz de Deus, mas ele não conseguia. Então ele disse assim, de que a voz era de muitas águas. Quando você pensa voz de muitas águas, pensa numa cachoeira caindo e fazendo aquele barulho pesado. Então ele disse assim, a voz de Deus quando falou era como a voz de muitas águas. Depois ele diz assim, era voz de arpistas. Agora não começa, parece que não faz sentido o que ele está falando. O profeta está tentando descrever a voz do Todo-Poderoso, que ele vê na visão da vitória, mas ele não consegue definir a voz de Deus. Ele diz assim, era como a voz de muitas águas. E depois ele diz, era como uma voz de arpistas, quer dizer, era pesada e era suave. Pergunto como é que eu também não sei. É claro que a linguagem humana aqui não tem palavras para descrever a beleza, o poder e a onipotência da voz do Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus vai se unir conosco para cantar o cântico especial. E esse cântico ninguém pode aprender, só aqueles que vieram da grande tribulação. Se você for comigo, lê agora o verso 3, o verso 4 e 5. Vamos ler o verso 4 e 5. Diz assim a Bíblia: estes, os 144 mil, são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano. São o que, irmãos? São o que, irmãos? Irrepreensíveis, sem pecado. É a Bíblia que está falando. Esses que vieram da grande tribulação, que receberam o selo de Deus, que a Bíblia diz que são virgens porque não se contaminaram com a terra do pecado, com a moda do pecado, com a televisão do pecado, com os prazeres do pecado, com a sexualidade do pecado. Estes são virgens, esses são os puros, esses são os que não se contaminaram com nada dessa vida. Esses são as primícias de Deus. Eu louvo a Deus por essa visão. Eu louvo a Deus por essa visão. Porque nessa visão Deus diz o tipo de vitorioso que vai alcançar a vitória no dia da volta de Jesus. Agora olhe para a sua vida hoje à noite e olhe as características desses 144 mil. Há muitas pessoas por aí dizendo assim: essa perfeição é relativa, essa santidade é relativa. Meus amigos, a Bíblia diz que estes são irrepreensíveis.
A natureza e o comportamento deles são puros, não há nada a declarar. Eles estão prontos, eles não passaram pela morte, eles são vitoriosos. E sabe uma coisa? Eu quero fazer uma comparação aqui agora para vocês verem que coisa extraordinária. Esses 144 mil, eles têm uma semelhança muito grande com Jesus. Eles têm uma semelhança muito grande com Jesus. Por quê? Jesus esteve aqui nessa terra e viveu um tempo de angústia sem auxílio de Deus. Quando o filho dizia assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, e o pai ficou em silêncio, o desejado de todas as nações diz que daquele momento a comunhão entre pai e filho foi quebrada e o filho estava entregue ao poder das trevas até a morte. Do Getsemane ao Calvário, Jesus passou por tremendas angústias, mas ele não teve o auxílio do Pai. A comunhão com o Pai foi cortada. Ele viveu esse tempo sem a comunhão com o Pai. Ele não tinha mediador no céu. Jesus não tinha mediador no céu durante esse período. E Jesus viveu nesse mundo sem pecado. E Jesus importou a sua vitória para nós. Aqueles que receberam o selo de Deus, que estarão vivos pela ocasião da volta de Cristo, que nunca morreram, que vão estar selados, puros, virgens, cobertos com as vestes da justiça de Cristo. E eles vão passar o tempo de angústia, desde quando a porta da graça fechar até o libertamento, até o livramento. Eles vão ficar esse tempo sem o auxílio de Deus, mas o Espírito de Deus vai estar com eles. Mas o inimigo tentará atacá-los e Deus vai protegê-los. Não vão ter mediador no céu. Não há obra de mediação. Quando Jesus se levanta do santuário celestial e ele diz: está feito, terminou o juízo de investigação. Não existe mais mediação no céu. Esses que forem selados vão viver aqui nessa terra como Jesus viveu, sem pecado. Vão viver neste mundo sem pecado. Tiveram a vitória sobre o pecado, porque Cristo morreu por eles. Eles agora não vão provar a morte. Esse é um grupo especial. É por isso que a Bíblia diz que no céu eles vão cantar um canto especial. E o texto bíblico que nós lemos diz que eles são irrepreensíveis. Se eles são irrepreensíveis, é porque eles vão viver aqui sem pecado. Quando nós olhamos para o futuro da história dessa igreja, nós sabemos que está se aproximando a grande tribulação. Nós sabemos que a perseguição vai voltar. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quando você olha para o horizonte profético do futuro, o que é que você sente no coração? Alegria ou medo? O que é que você sente quando você pensa nos eventos finais? A sua resposta vai depender do seu preparo. A sua resposta vai depender daquilo que você tem no coração e daquilo que você está esperando. Pelos olhos proféticos da fé, nós precisamos olhar para os eventos finais com um vislumbre de gozo e vitória, porque essa igreja vai ser vitoriosa. A menos que falte um preparo, nós teremos motivos para ter medo e horror. Nós corremos o grande perigo da procrastinação, de deixar para amanhã um preparo que precisa ser feito hoje. Talvez você está esperando um acontecimento extraordinário. Talvez você está esperando um ecumenismo mundial. Talvez você esteja esperando o Papa Francisco tomar uma decisão drástica em direção à observância e à união das igrejas. Para isso preparar, mas aí vai ser tarde demais. Porque hoje é o tempo de graça. Hoje é o momento que você precisa fazer um reavivamento ou reforma. Agora é o tempo de você fazer escolhas. Agora é o tempo da purificação. Nós estamos vivendo o dia da expiação de Deus, onde o povo de Deus tem que se santificar, tem que se purificar.
Mas aonde é que está essa santificação? Aonde é que está essa purificação? A glória do Senhor, Isaías 60 diz, era para estar resplandecendo no coração e na vida do povo de Deus. Mas tem havido muita fofoca no meio do povo de Deus, tem havido muita briga, muita confusão, muito ódio, muita luta por supremacia, por poder dentro das fileiras do Altíssimo. Agora é o tempo de santificação e consagração. Agora é o tempo de fazer frente a esse conflito final. E nós sabemos que à medida que o conflito vai se aproximando do final, Satanás está acirrando os ataques e a batalha. Satanás está ficando cada dia mais refinado nos seus ataques nessa guerra, que a Bíblia fala que ele vai atacar os membros da igreja. E nós não estamos preparados. Nós estamos abandonando o estudo da palavra de Deus. Nós estamos dedicando muito tempo às coisas de Deus na nossa vida. Nós justificamos que estamos muito ocupados e que há muitas coisas, mas nós estamos ocupados com as coisas desta terra. Nós não estamos ocupados com as coisas do reino. Nós estamos ocupados com a nossa sobrevivência, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto nessa vida. E é por isso que a gente não tem se preparado para o reino. O reino parece algo distante. Nós adoramos um Jesus histórico que morreu há algum tempo no passado e que vai voltar há algum tempo no futuro, mas por enquanto a minha realidade é o meu batente de cada dia e eu preciso de algum conforto para viver. Às vezes eu penso que a gente não está vendo o reino. A gente não está vendo o reino. Meus queridos, quando a gente move do versículo 14 para o versículo 15, então a gente começa agora a ver o cântico da vitória. Se vocês abrirem a Bíblia no capítulo 15, e eu quero ler do versículo 2 a 4. Capítulo 15, versículo 2 a 4. Olha as palavras da vitória. A visão aqui se amplia para nós. A visão fala agora. É interessante que o cântico da vitória fala do caráter dos vitoriosos. Olha só o que diz aqui. Diz assim, versículo 2, capítulo 15, versículo 2 a 4. E eu vi com um mar de vidro mesclado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, o número do seu nome, estavam em pé junto do mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Amém? Amém. Você sabia que você vai ser músico no céu? Todo mundo vai ser músico no céu. Cada um vai ter a sua harpa, cada um vai tocar e vai cantar. Por isso que é bom às vezes cantar. Se não tiver voz, canta lá no teu banheiro, não tem problema. Se tiver voz, pode cantar em público, está tudo bem, mas canta. Canta porque no céu todo mundo vai ter voz. Canta porque no céu todo mundo vai louvar. Canta porque no céu todo mundo vai ter suas harpas. E a Bíblia continua dizendo: e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, e todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus por esse cântico maravilhoso. Antes de analisar com vocês as palavras do cântico, que são profundas e revelam muita coisa para nós hoje. É por isso que esse cântico e as palavras dele estão aqui registradas. Porque se a voz dos salmos vai cantar isso aí, nós temos que começar a viver em nossa vida os princípios desse cântico hoje. Senão a gente não vai cantar. Agora, tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. O que é que Moisés está fazendo aqui? O que é que Moisés está fazendo aqui? Sabe por que eu pergunto isso? O que é que Moisés está fazendo aqui? Porque aqui está dizendo assim que é o cântico de Moisés e é o cântico de quem? Do Cordeiro. É o cântico de Moisés. Por que o cântico se chama de Moisés e do Cordeiro? Moisés aqui é colocado numa posição de autoridade em relação à revelação de Deus. Foi Moisés quem entregou à humanidade, através do povo de Israel, a orientação básica acerca do estilo de vida projetado por Deus para o homem.
A lei de Moisés era o Torá, que quer dizer ensinamento, na linguagem judaica. E Moisés também recebeu os 10 mandamentos da mão de Deus, que foi entregue a ele, que se tornou uma revelação expressa do caráter de Deus aos seres humanos. Isso deixa evidente que as palavras de Deus, quer sejam escritas por Moisés ou pelo próprio Deus, representa a instrução ou o manual de vida que veio do próprio Deus para os seres humanos. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o manual de Deus para você viver na terra do pecado feliz. A Bíblia é o manual de Deus para você viver na terra do pecado com equilíbrio, com autoridade, com poder, com sucesso. Mas os cristãos aí estão vendo tudo derrubado, tudo na miséria. Estão vivendo aí tudo no sufoco. Isso sem contar aqueles que dão tombo nos irmãos, né? Que pedem emprestado e nunca pagam. Vai haver juízo para esse povo também, viu? Vai haver juízo para esse povo também. E fica dando tombo uns nos outros, e às vezes até no comércio aí, o Senhor tem misericórdia disso. Queridos, as Escrituras é uma fonte da revelação de Deus. É preciso estudar diligentemente esse livro. E às vezes, se você não entende muito bem, há muito material adicional que a igreja produziu, que vai ajudar você a entender melhor as Escrituras Sagradas. Deus separou esse livro para que nós pudéssemos aprender dele através desses escritos. Isso significa que em todos os tempos os ensinamentos dados a Moisés no Monte Sinai são a base do conhecimento de Deus e da sua vontade. E a prova disso é que aqueles que venceram o diabo e a besta com todas as suas mentiras e instruções enganosas entoarão o cântico de Moisés juntamente com o cântico do Cordeiro. Interessante é que os cânticos na Bíblia sempre falam de vitória. Os cânticos na Bíblia sempre falam de louvor. Os cânticos na Bíblia sempre falam de adoração de um Deus que ninguém pode vencer, de um Deus que é soberano, de um Deus que é supremo. E aqui nesse cântico do Cordeiro não é diferente. A vitória de Moisés levando o povo à terra prometida é celebrada junto com a vitória do Calvário, que libertou os seres humanos do pecado. A comparação de Moisés libertando o povo de Deus dos egípcios, cruzando o Mar Vermelho, cruzando o Rio Jordão e levando o povo em segurança à terra prometida, essa trajetória de Moisés simboliza a trajetória de Jesus Cristo, que veio nesse mundo, que nos tirou da terra do pecado e nos está levando de volta para o nosso lar, para a nossa terra prometida. É por isso que o cântico se chama de Moisés e o cântico do Cordeiro. Sabem, meus queridos, quando a gente abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 14, verso 10, a gente vê os israelitas assustados e medrosos, clamando ao Senhor, quando os exércitos de Faraó se aproximam do Mar Vermelho. Eu gosto mais desse texto. Vamos abrir a Bíblia. Vamos a Êxodo. Eu queria ir a Êxodo, no capítulo 10. Êxodo. Vamos voltar lá ao início da Bíblia. Êxodo, no capítulo 10. Tem algumas coisas aqui fantásticas para nós. Êxodo, no capítulo 14, perdão, e o versículo 10. Depois eu vou pular para o 13 a 15. Vamos ler o 10 primeiro. Diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios. E vinham atrás deles, e temeram muito, e clamaram a quem? Ao Senhor. Agora, eles estavam encurralados. Aqui estava o Mar Vermelho na frente, montanhas à direita, montanhas à esquerda, e o exército de Faraó apareceu atrás. E eles agora clamaram ao Senhor. E olha só a resposta do Senhor. Versículo 13, 14 e 15. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios
que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós o quê? Vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, essa é a parte que eu gosto mais. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que o quê? Marchem. Oh glória. Diz aos filhos de Israel que eles marchem. Olha só as frases de Deus para o povo. Primeira frase: não o quê? Não tem mais. Havia razão para temor? Sim ou não? Sim. Havia razão para temor. Mas Deus disse: não tem mais. Eu não sei, pode ser que alguma coisa nesse mundo esteja assustando você. Pode ser que alguma coisa esteja colocando você em pânico essa noite. A mensagem de Deus para você é: não tem mais. Não tem mais. Há um problema grande que está roubando o seu sono. Há algum problema na sua vida que você perdeu a sua paz. A mensagem de Deus essa noite é: não o quê? Mais. É bom você anotar essas frases aí, viu? Sublinhar a sua Bíblia, porque essas frases são boas. Segunda: está o quê? Não reagir, não fazer nada. Ok? Não reagir. Há uma tendência natural do ser humano de reagir. Deus disse: não reagir. Ficar inquietos. Não tem mais. Estar inquietos. Não adianta fazer nada. Não há nada que pode ser feito. Melhor botar o joelho no chão e ficar quieto. E as frases elas continuam. Vai a próxima. Vede o livramento de quem? Do Senhor. Vede o livramento. Espera o livramento do Senhor. Não toma as coisas nas tuas próprias mãos. Aprende a caminhar com Deus. Não teme o inimigo. Espera, confia, entrega. Deus vai prover o livramento. Só que Deus não pode prover o livramento quando você está metido dentro do pecado. Porque o cristão é assim: quando ele se mete lá no pecado, ele está feliz e esquece de Deus. Quando o pecado começa a dar problema nele, aí ele começa a vir para o culto de oração, a pedir oração para todo mundo, ligar para o mundo todo, pedir para Deus resolver o problema dele. Mas ele está com a vida toda podre. Ele não quer se entregar, ele não quer se renovar, ele não quer se reformar. E muitas vezes a gente perde a bênção. Muitas vezes a gente perde a bênção. Deus está dizendo: não tem mais o inimigo, não tem mais o problema. Está inquieto, veja o livramento. Se você confiar em mim, você vai ver o livramento. Mas você precisa confiar em mim. Depois vem a outra frase: o Senhor pelejará por... Eu gosto dessa. Eu gosto dessa. Para o Senhor pelejar por você, você tem que entender que você não pode pelejar por você. Se o inimigo está te atacando, lembre-se, é Deus que tem que pelejar por você. Mas Deus só peleja por você se você esvaziar o teu coração e abrir a porta para ele entrar. Porque o Senhor é o nosso guardião. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai importar o poder dele para a sua vida e ele vai te dar a vitória. Mas o Senhor, para o Senhor pelejar por você, você precisa permitir que o Senhor peleje por você. Às vezes a nossa vida está tão cheia de pecados que nós não abrimos espaço para Deus. O nosso ego às vezes é tão grande que a gente não abre espaço para Deus. Mas Deus está desejoso de pelejar por nós. E vem a próxima frase: e vós, o quê? Calareis. Se você der uma chance a Deus, você vai ficar calado. Você vai ver a mão poderosa do Senhor. Vocês sabem que de uns 5 anos para cá, ou 6, o diabo está querendo me matar. Eu já percebi isso. Outro dia eu estava dirigindo o meu carro nos Estados Unidos, na cidade de Dallas, e estava caindo uma chuvinha. E eu e minha esposa estavam com vontade de comer uma comidinha brasileira. E lá tem um restaurante brasileiro. E eu falei: filha, vamos comer uma comidinha brasileira hoje, que eu estou a fim de comer uma farofa. Vocês sabem o que é farofa? Sabe o que é farofa?
Na minha terra chama farofa, não sei como chama aqui. Hoje eu comi uma farofa muito boa, obrigado pela Fernanda, muito boa farofa. Bem, eu fui lá com a minha esposa, mas estava chovendo assim, chovendo. Quando a gente saiu, nós pegamos a autoestrada, 5 faixas, a autoestrada. Os carros passando, 5 linhas, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vim aqui mais ou menos pela primeira, segunda, terceira, eu estava aqui na quarta, a quinta era desse lado. Eu vinha dirigindo o carro. Eu tinha alugado aquele carro, era um carrinho pequeno, né? Carrinho pequeno assim, não sei se tem esse carro aqui, era um Nissan Versa, pequenininho de 4 portas, parece mais tipo um Voyage, menor um pouquinho que um Voyage assim, né? E é um carro pequeno, é muito pequeno, tipo o carro do pastor. O carro do pastor é pequenininho assim. Eu não sei o nome do carro do pastor, mas eu vi o carro dele, um carrinho pequeno de 4 portas assim. Mas de repente, no meio da chuva, eu vinha conversando com a minha esposa, um sujeito bateu assim. Eu acho que ele ia me passando e foi olhar o celular, não sei. Ele bateu assim na traseira do meu carro. E quando ele bateu, o carro virou assim, ó. Começou a virar. Aí eu passei virando aqui para a pista do meio, eu vi o sujeito tirando, e eu tentando controlar, e o sujeito desviou de mim. Quando eu passei para a outra faixa rodando, eu vi o sujeito desviando de mim novamente. Finalmente eu passei para a última faixa, eu vi um sujeito, e aqui no meio tinha um paredão de cimento, né? E eu então virei de frente ao contrário e bati no paredão assim de lado. Pá! E o carro voltou e parou de frente na última faixa. Eu falei, ai, graças a Deus, você está bem, querida? Ela falou, estou bem. Quando a gente levantou a vista, vi uma carreta carregada de ferro nessa faixa, de frente conosco. E quando eu levantei os olhos, a carreta estava em cima assim. Uma carreta de 18 rodas carregada de ferro a 80 km por hora. E ela veio assim, pegou o carro de frente. Eu falei, minha filha, chegou a hora, prepara. Porque aquele negócio foi crescendo e bateu assim de frente. Aquele carrinho pequeno, aquela carreta grande. Quando a batida aconteceu assim, eu não senti nada, parecia que eu estava flutuando no máximo. Deu uma flutuada, eu senti o carro andando para trás, flutuando assim, de repente parou. Eu mexi as pernas assim, olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falou, nós estamos vivos. Eu falei, glória a Deus. Eu olhei para o painel do carro assim, não estava nada danificado. O painel estava intacto. Aí eu levantei os olhos para ver o que estava acontecendo na frente. Aí é que eu olhei com o motor do carro. Quando o Scania bateu na frente do carro, o motor subiu assim e ficou parecendo um prédio, um bico assim. Parece que tinha uma barra de ferro aqui. Bateu aqui assim, o motor subiu. Estava aquele pico assim, o motor assim. E o motorista, coitado, ele ficou assim parado. Porque nos Estados Unidos, se você matar alguém de acidente, a chance de ir para a cadeia é muito grande. E ele estava lá de cima assim, olhando, falando assim, pronto, matei. Mas aí eu desci do carro. Quando eu olhei que ele viu que eu desci do carro, ele fez assim. Aí ele desceu do carro, mas eu não tinha uma arranhão, não tinha uma dor de pescoço, não tinha nada. Minha esposa não teve nada. E ele estava com um corte aqui sangrando. Desceu com um corte sangrando. Eu falei, mas esse sujeito estava lá em cima da boleia daquele caminhão, a gente aqui embaixo. E ele bateu a cabeça lá em cima, que desceu sangrando, e a gente tudo andando direitinho. E ele saiu fora assim, e fez assim para o céu, falou, obrigado, Senhor. Agradece aí mesmo, amigo, agradece porque foi Deus mesmo. Foi Deus. Queridos, Deus tem um propósito para a nossa vida. Quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, Deus vai te usar. Mas você precisa buscar essa santificação. Você precisa fazer essa entrega. Você precisa às vezes silenciar para ouvir a voz de Deus falando a você. Você precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus, estudar mais a palavra dele. Você precisa sentir mais a presença dele na sua vida. Não pense que vir para a igreja é suficiente. Eu tenho ouvido irmãos falar assim, eu entro na igreja, eu vou para a igreja vazio e saio mais vazio ainda. Isso não existe. A razão da igreja é para os filhos de Deus virem celebrar o que Deus fez por eles na semana.
É por isso que tem igreja. Celebrai com júbilo ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. As pessoas vêm à casa do Senhor porque elas vêm celebrar e adorar aquilo que Deus fez na vida delas durante a semana. A adoração corporativa é o resultado da adoração pessoal. Se você não tem essa adoração pessoal, se você não tem essa comunhão pessoal, se você não teve nada com Deus na semana, você chega aqui vazio. E se isso aqui é uma congregação de celebração e você não tem nada para celebrar, isso aqui vai ser terrível. Você vai ficar olhando da hora, você vai estar querendo ir embora, quer que o pregador pare de pregar. Se esse cara prega muito, você vai ficar doido aqui, porque você vem vazio já. Você já perdeu o contato lá durante a semana. Eu gosto de ver esse momento de dificuldade com Moisés, e Deus se levanta lá e ele diz assim: marcha. Deus diz assim: marcha. Marchar para onde? Marchar para onde? Seguir no sofrimento, sem livramento e sem reclamar. Foi isso que Deus disse. Agora eu pergunto para vocês: o mar só abriu quando o quê? Deus disse assim: alinha os sacerdotes, pega a água da aliança e pode marchar para dentro do mar. Moisés podia dizer: mas Senhor, o mar vai morrer tudo afogado. Deus disse assim: marche. Quando eles entraram para o pé dentro d'água, o fogo aconteceu. Eu gosto da fé desse povo. Marchou. Deus mandou marchar para dentro do problema e ele marchou. Quando você está dentro de um problema e você ora e Deus fica calado, Deus está dizendo assim: você vai para dentro desse problema sem reclamar, sem livramento, mas eu vou ser contigo. Quando você andar pelo vale da sombra da morte, você não tema nada, porque eu vou ser com você. Por isso Deus mandou o povo marchar. Por isso Deus está dizendo para você não ter medo. Por isso Deus está dizendo para você não se preocupar. Sabe, meus queridos, se nós voltarmos ao cântico, eu preciso terminar, e agora eu quero que vocês analisem comigo o cântico, as palavras do cântico. Vamos voltar agora a Apocalipse capítulo 15. Vamos voltar de novo para Apocalipse capítulo 15. Apocalipse no capítulo 15. Vamos voltar ao capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. E eu quero ler com vocês aqui rapidinho novamente os versículos 2 e 3. Ele diz assim, o 3, eu quero o 3 e o 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus vivo, e o cântico do Cordeiro, dizendo, aqui agora eu vou encerrar por aqui: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não temerá ao Senhor e não glorificará o teu nome? Uma pergunta. Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são o quê? Meus queridos, é simplesmente extraordinário a gente perceber que nesse canto não existe nada de tristeza. Nesse canto não está falando nada de lamúria. Esse aqui é um cântico que exalta o Cordeiro. Esse é um cântico que exalta a vitória. A vitória do Cordeiro por cada um de nós. E esse canto é o canto da experiência que cada vitorioso passou quando enfrentou as tribulações dos últimos dias. Algumas pessoas hoje estão no meio de uma crise terrível, estão reclamando. Meu amigo, é bom você aprender a viver na crise, porque a crise das crises está se aproximando. E se você vai ter que enfrentar a crise das crises aí na frente, é bom você saber lidar com as crises agora. No meio da crise, dobre o seu joelho, não tema, confie, entregue, marche para o meio da crise e tenha certeza que o Senhor será contigo. E eu queria terminar minha mensagem analisando com vocês as palavras, a mensagem do cântico para nós. Primeira mensagem do cântico: admiráveis são as obras do Deus Todo-Poderoso pelos homens. Vocês concordam com isso? Admiráveis são as obras do Deus Todo-Poderoso.
Você tem sentido alguma obra do Deus Todo-Poderoso na sua vida? Você tem sentido? Ou você está olhando para a sua vida e fala assim, não tem nada poderoso na minha vida só tem problema. O cântico diz assim, aqueles que vão ser vitoriosos, eles vão ter as obras do Deus Todo-Poderoso na vida deles. Há uma mensagem muito forte para nós aqui, irmãos. Há uma mensagem muito forte para você, para mim aqui. Se nós vamos fazer parte daquele grupo que vai cantar esse cântico do Cordeiro, nós temos que abrir a porta da nossa vida para Deus fazer grandes obras, admiráveis obras, e o poder dele tem que ser manifestado na nossa vida. Tem você sentido esse poder na sua vida? O cântico continua dizendo: justos e verdadeiros são os caminhos de quem? Deus. Tem você andado nos caminhos justos e verdadeiros de Deus? Tem você? Sabe, irmãos, a nossa justiça, ela vem prevalecendo, porque nós estamos aderindo aos costumes do mundo agora. Nós estamos aderindo aos costumes do mundo. Às vezes a gente tem que usar uma roupa fashion, uma roupa que é a roupa da moda. Nós estamos sempre encantados com a moda. Nós queremos pintar o nosso cabelo. Satanás, ele é terrível. A gente chega na frente do espelho e o diabo olha para você assim e ele diz assim: nossa, você é um cara muito feio, meu. Se você pintar esse cabelo, você vai ficar mais bonito. Eu não estou aqui criticando ninguém que pinta o cabelo, não, tá? O cabelo é seu, você vai o que você quiser. Mas eu não sei qual é a razão que você pinta o seu cabelo. Essa razão é que Deus vai julgar. Então eu não estou julgando ninguém. Mas eu só estou ilustrando para vocês que o diabo, ele começa a querer botar minhoca na cabeça da gente, de que a gente é feio, de que a roupa vai fazer a gente mais bonita. Cuidado, roupa é coisa do pecado. Todo mundo foi criado nu e vivia nu no paraíso, tá? Agora, quando perdeu a glória de Deus, precisou dessa roupa se ajeitar, ficar bonito. Então apareceu a moda, apareceu tudo. Isso é tudo coisa do pecado. Porque não tinha isso antes. Antes a roupa, o que era que substituía a roupa? O que era? A glória. Entretanto, se o seu caráter começar a exalar essa glória, você não vai precisar nem ficar preocupado com a tua roupa, porque ninguém vai olhar a roupa, não. Ele vai olhar a glória que emana do caráter. Amém, querido? Amém. É isso aí. Temos que processar a palavra. Deus é sábio. Deus é maravilhoso. O inimigo, ele está colocando essa loucura da formosura na cabeça, que todo mundo tem que ficar bonito, né? Nós precisamos ficar bonito no caráter. Eu me lembro de uma vez que eu era departamental de jovens da Missão Nordeste. A hora está avançada, mas eu vou contar essa história. Vai aumentar mais 10 minutos, irmão, mas eu vou montar. Vai ser, vocês vão ver que é interessante. Me veio na cabeça agora, eu tenho que falar. Eu era o J da missão, e uma manhã, quando acabou o culto, a telefonista da missão entrou na minha sala e falou: pastor, eu preciso da tua ajuda. Eu falei: que é, filha? Eu falei: pastor, me ajuda e começou a chorar. Eu falei: peraí, minha filha, não chora não. Eu falei: pastor, o senhor tem que orar por mim. O que foi? Pastor, eu tenho 23 anos, não consigo um rapaz para casar. Eu falei: mas minha filha, 23 anos é muito nova. Pastor, as meninas da minha idade estão tudo noiva, vão tudo casar, e eu não consigo um rapaz cristão bom, eu estou em desespero. E aí eu chorar. Eu falei: minha filha, não chora por causa de homem não vale a pena. Faz isso. Não, pastor, eu já venho orando e jejuando, e orando e jejuando, eu já fiz até voto e não deu certo. O quê? Peraí. Você fez o quê que não deu certo? Eu fiz voto. Mas se você já fez voto, o problema devia estar resolvido. Ela falou: não, pastor, não deu certo o voto. Mas o voto foi com quem? Foi com Deus? Foi então tinha que dar certo, porque com Deus o voto dá certo. Ai, pastor, mas eu chorando, pastor. Eu falei: minha filha, eu não estou entendendo. Eu falei: pastor, eu vou te contar esse negócio do voto. Alguns anos atrás, um ano ou dois, eu me lembro bem. Era um sábado de manhã, eu estava na frente do espelho, me ajeitando, pintando meu cabelo bonito, nos ombros. Eu me olhava e olhava meu vestido, sapato, tudo olhando. Pastor, eu estava na frente do espelho, me ajeitando para ir para a igreja. Era umas 8h40 da manhã.
pastor de repente me deu uma coisa assim. Eu falei, Senhor, eu vou fazer uma oração agora aqui. Eu me ajoelhei na frente do espelho. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer um voto contigo agora. O primeiro rapaz que vier me cumprimentar, quando eu entrar na igreja hoje, eu vou casar com ele. Você fez esse voto, menino? Mas eu fiz, pastor. Então você já devia estar casada. Pois é, pastor, mas você deu errado. Eu falei, mas então você não podia fazer o voto, minha filha. Com Deus você cumprir, que é melhor não fazer voto com Deus. Eu nunca faço voto com Deus, porque voto é um negócio sério. Não recomendo ninguém aqui fazer voto com Deus. O pastor, sabe o que aconteceu? Eu me ajeitei toda, estava toda paparicada e fui embora para a igreja. E quando eu entrei, eu parecia a princesa da igreja. Quando eu entrei na porta, olhando, falei, Senhor, manda o rapaz certo. Senhor, manda o rapaz certo. E eu fiquei olhando. Mas sabe, pastor, lá no segundo banco na frente tinha um rapaz que já me pediu namoro 3 vezes. Eu não disse que não queria ir. Não gosto dele, pastor. Porque, rapaz, não aguento ele. Mas ele olhou para trás e começou a rir, dar com a mão. Eu comecei a ficar preocupado. Pastor, ninguém se levantou e veio. E aí daqui um pouco, uns 4, 5 minutos, pastor, aquele rapaz lá bendito levantou do segundo banco, pastor, e veio pelo corredor da esquerda da igreja. E quando ele veio começando, vindo para trás da porta, eu percebi que ele vinha me cumprimentar. E eu fiz uma oração e disse, Senhor, esse não, Senhor, esse não, por favor. O pastor não teve jeito. O rapaz veio, me cumprimentou, eu fiquei arrasada. Peguei a porta da rua, corri para casa, fui para frente do espelho, me ajoelhei, falei, Senhor, me perdoa, esquece o meu voto. Esquece o meu voto, Senhor. Não posso. O pastor, desde aquele dia, nunca arrumou namorado mais. Eu falei, bem feito. Bem feito. Por que você foi fazer voto? Não, pastor, eu estava desesperado. Não deu certo. Não, você orou? Orei. Orou com fé? Orei. Tinha fé? Tinha. O que aconteceu quando Deus mandou o rapaz? Perdeu a fé? Você não deveria ter feito esse voto? As meninas aí que estão procurando, por favor, não faz esse voto, tá? Não é assim que Deus trabalha, não. Deus não vai mostrar desse jeito, não. Há outras maneiras de Deus mostrar. Falei, minha filha, é o seguinte, vem aqui, vamos se ajoelhar a orar. Só tem um jeito de você ficar desobrigado desse voto. Falei, qual é, pastor? Você vai procurar o rapaz, vai descontar essa história que você me contou, e você vai dizer para ele, se ele não quiser casar com você, você está desobrigado do seu voto. Pastor do céu, eu não posso fazer isso. Falei, você vai ter que escolher, você vai ficar solteira para Jesus ou você vai buscar o rapaz que Deus mandou para você. Pastor, não vai dar certo. Você fez o voto? Não fez, perfeito. Então você vai lá cumprir teu voto, porque com Deus não se brinca, não. Ah, ela chorava, chorou. Eu falei, minha filha, para de chorar. Você não quer seguir meu conselho? Então não tenha vindo aqui. Oramos, ela foi embora e eu esqueci o assunto. Depois de quase um ano, um dia ela entrou na minha sala toda sorridente. Ela falou, pastor, você está feliz? Quer que você arrumou um namorado? Ela falou, não, pastor, eu fiquei noiva. Eu falei, você ficou noiva? Opa, que beleza, quem é o noivo? Ela falou, o rapaz do Senhor. Sério? Mas você não gostava dele? Eu falei, pois é, pastor, mas depois eu fui lá contar com ele que a minha história, ele quer casar comigo. Aí pronto, complicou tudo, agora tem que casar. Foi mal, o senhor sabe que no filme eu estou gostando dele, pastor. Eu estou gostando dele. Cada vez que eu conto essa história, eu procuro checar se aquela jovem e aquele rapaz ainda estão casados até hoje. Pela graça de Deus, eles casaram.
Os dois já são vovôs, estão juntos, felizes. Eu fico pensando assim, mas que Deus é esse que a gente tem? O nosso problema, sabe o que é? É que a gente conhece o nosso Deus, mas a gente nunca experimentou Ele. Esse é o tipo de experiência que o povo de Deus precisa, experimentar a Deus, não é só conhecer a Deus. Quando você experimentar a Deus, você vai andar nos caminhos justos e verdadeiros. Não vai haver espaço para o pecado na sua vida, porque você vai ser coberto com a justiça de Deus. Você vai andar nos caminhos verdadeiros de Deus. Olha outra mensagem do cântico. O Senhor Deus é o Rei de todos o quê? Amém? Amém. Se Ele era o Rei de todos os séculos, Ele era, Ele é e Ele vai ser. Não temos razão para duvidar. Mas será que Deus é o Rei da tua vida? Essa é a pergunta. Será que Deus está reinando e dirigindo a tua vida? Será que tudo na tua vida tem a ver com Deus? Será que tu está dando dízimo do teu tempo para Deus? Eu falei que essa semana do dízimo do tempo. 24 horas, 8 dormindo, 8 trabalhando, 8 sobrando. E 2 horas e 10 minutos ou 15 para Deus todo dia. Fazendo trabalho de comunitário, servindo as pessoas. O problema é que a gente está trabalhando muito para nós. O problema é que a gente está falando muito com as pessoas ali de baixo, pouco com Deus. A nossa religião cristã é uma religião superficial de sábado, domingo, quarta-feira. Nós cumprimos a cartilha do pode, não pode, e a gente está satisfeito com a nossa fé. A gente está satisfeito de sair criticando, julgando os outros. A gente está satisfeito com tudo que está acontecendo. Mas você não entrou ainda no terreno espiritual da batalha do conflito dos sexos. Você ainda não sentiu mesmo o poder das trevas atrás de você. Eu poderia contar para vocês aqui pelo menos 5 histórias que eu achei que eu ia morrer e que o diabo queria me matar, e Deus fez um milagre e estou aqui hoje pregando para vocês. Amém. Porque quando você decide fazer para Deus o que Deus quer que você faça, quando você decide estar no lugar que Deus quer que você quer, você vai ter a mão do Onipotente sendo derramada sobre a sua vida. Mas não venha justificar o seu ego, suas vontades. O que nós realmente precisamos é submissão. O que nós realmente precisamos é entrega. O cântico diz assim: o Deus Todo-Poderoso deve ser temido pelos homens. Temor a Deus. Agora, existe uma diferença. O temor a Deus pode ser respeito e reverência, e o temor a Deus pode ser medo, né? Aquele medo de que vai perder a vida eterna. Eu falei para vocês daquele ateu que frequentava a minha igreja, que era casado com uma irmã da igreja, que ele me pegou sábado, domingo, quarta-feira, a melhor cristão que os adventistas que eu tinha na igreja. E ele era ateu. E eu disse para vocês que ele vinha para a igreja. Eu perguntei para ele: mas você é ateu, que você vê? Falando que eu amo a minha esposa. Acho que eu venho aqui toda quarta, domingo, sábado, não faço trabalho missionário, faço tudo. Excelente cristão. Mas fazia tudo porque amava a esposa, não é porque amava a Deus. Falei: é capaz de Deus salvar esse ateu e botar esse adventistas para o inferno. Porque esse coitado aqui, ele não consegue captar, mas ele está fazendo tudo que um cristão devia fazer por amor à mulher dele. Mas um dia ele disse para mim assim: falou: pastor, sabe esses adventistas aqui da tua igreja? Eu estou aqui há mais de 10 anos frequentando essa igreja. Eu conheço eles tudinho. Eu conheço eles na semana lá fora. Aqui na igreja todo mundo é primitivo. Mas sabe, pastor, esse povo aí não ama a Deus não. Você pensa que esse povo não diz: olha, isso da boca de um ateu, hein? Esse povo aí, eles não amam a Deus não. Estão vindo aqui cada sábado, dar o dízimo. Eu acho que eles estão com medo de queimar a pele deles no fogo eterno. Eles querem se salvar por egoísmo, não é porque ama Jesus não. E você sabe que o cara deu um choque elétrico na minha cabeça. Eu falei: meu pai do céu, eu nunca tinha pensado nisso. Será que eu também não estou querendo salvar a minha pele do fogo que vai vir aí? Irmãos, qual é a tua motivação para seguir a Jesus? Qual é a tua motivação para seguir a Deus? Se não for por amor, não vale de nada. Vai perder o céu. Mesmo vindo para a igreja, guardando sábado, dando dia, fazendo tudo. Porque Deus é amor. Você precisa seguir o Mestre porque o ama. Você precisa
precisa deixar tudo para trás e segui-lo, porque você o ama. Deus é poderoso, nós temos que respeitar Ele, nós temos que reverenciá-lo. O canto que diz assim: a Deus pertence o quê? Toda glória. Tem você glorificado a Deus? Tem? Eu me lembro de um tempo que eu pregava sermões lindos, preparado. Depois eu ia para a porta cumprimentar a mão do povo. Se o cara passava e dizia: pastor, grande sermão, eu ia para casa e comentava a minha esposa: hoje foi um grande sermão. O povo saiu tudo elogiado. Se no dia que passava ninguém elogiava, eu ia para casa vazado. E eles diziam: o que foi? O sermão foi um fracasso. Aí o que foi um fracasso? Que ninguém falou nada na porta. Eu já preguei aqui no púlpito muitas vezes para glorificar a mim mesmo. E sabe que às vezes eu até ficava impressionado como é que Deus usava esse pastor aqui todo sujo, quebrado por dentro, e ainda edificava as pessoas. Depois eu fiquei pensando: Deus até fez uma jumenta falar para edificar o profeta, quanto mais esse miserável aqui pregar alguma coisa para edificar o rebanho. Foi aí que eu comecei a mudar as coisas. Se alguém passa ali e diz: aqui está um homem de Deus, isso não faz mal. Se você gostou da pregação, você passa na porta e fala: glória a Deus, aleluia. Eu falei: pai, isso aí está jogando no meu time. Você não pode ver o pregador, você tem que ver a mensagem. Não vem me elogiar não, porque isso não faz mal. Não vem dizer que eu prego bem, não, eu sou um pregador bom, não, que isso aí pode alimentar o meu ego. Você pode botar para baixo. Você pode ser um instrumento do inimigo para botar abaixo o meu ego, para perder o meu foco. Porque a mensagem, ela vem de Deus. Qualquer um pode dar a mensagem, qualquer um pode ser o portador, mas é preciso buscar o Senhor enquanto você pode achar. É preciso se entregar enquanto há tempo para essa entrega. E hoje é o dia do povo de Deus estar se preparando, porque a crise das crises está se aproximando. Somente Deus é o quê? Santo, santo e santo. Um santo para Jesus, um santo para o Espírito Santo e um santo para Jesus Cristo. Aleluia. Santo, santo, santo. Reconhece você a santidade de Deus? Como é que você vem vestido para a igreja? Tem umas irmãs aí que vêm vestido para a igreja, que elas batem na porta da igreja e blasfemam contra Deus pelo vestuário delas, porque elas vêm mostrando o que não devia mostrar. Parece que elas se arrumaram para elas mesmas. Outro dia eu fui falar com uma irmã lá, eu falei: irmã, por favor, a senhora não pode vir para a igreja mostrando essas pernas, mostrando essas coisas todas. A senhora tem que cobrir isso, porque aqui é a casa de Deus. Ela falou: pastor, mas eu me sinto bem vindo assim. Eu falei: vai haver misericórdia para a senhora. Por favor, minha irmã, a senhora se arruma para vir, porque a audiência na casa de Deus é os anjos, a audiência é a Trindade. Quando a gente vem aqui, a gente entra, louva, canta para a Trindade, para a abóbora celeste vir, para celebrar. A senhora não pode vir com esses trajes decotados, mostrando as coisas aqui. A senhora não vem com essas mini saias. A senhora tem que cobrir tudo mesmo. E vir decente para glorificar o nome de Deus, que o seu vestuário está blasfemando contra o nome de Deus na casa dele. Por favor, irmão. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma semana de oração na igreja, e antes do culto sempre as pessoas queriam falar comigo. E eu me lembro de uma noite que a secretária da igreja arrumou o plano, e eu me sentei lá na sala pastoral, de repente entrou uma moça não, uma mulher dos 45 anos, loura, alta, bonita, cintura bem feita, cheirosa, cabelo louro bonito, o decote era o mais baixo que vocês puderem imaginar, e tudo assim apertado, e a saia vinha aqui em cima, o colar e os brincos, e toda pintada, e ela sentou na minha frente e cruzou as pernas, assim, bem na minha frente. Eu falei: Senhor, misericórdia, por favor. Ela falou assim: eu vim assim falar com o Senhor porque eu sou assim. Agora eu... Alô? Eu vim assim porque eu sou assim. E eu vim aqui porque eu me visto assim, mas eu sou fiel a Deus, eu dou meus dízimos, eu prego o evangelho, eu dou estudo bíblico, já ganhei 2 almas para Cristo esse ano.
E eu sou assim, ó, eu não vejo problema em usar joia, não vejo problema em usar minissaia, eu me sinto bem assim, eu vim para a igreja desse jeito. Mas ela falava assim, num tom irônico, cruzava as pernas e descruzava. E claro que eu não estava olhando, irmão, não vamos julgar não, por favor, tá? Eu não estava mesmo olhando, não. Eu olhei quando ela entrou em pé, quando eu vi, eu falei, pronto, vou ter que falar com as paredes aqui hoje. Porque a moça estava bonita e cheirosa, e ela era bonita, os olhos azuis e a coisa complicada. Esse cara desabafou. Falei, irmão, é o seguinte, não tem nada errado com a senhora. Eu só queria que a senhora abrisse a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Porque Apocalipse capítulo 12 fala da mulher de Deus. E eu queria que a senhora lesse. Ela leu. Agora eu quero que a irmã abra o capítulo 17. Porque essa do 12 é a mulher de Deus, né? Ela vem com coroas, estrelas, vestida de branco. Essa é a mulher de Deus, ela está pura. Sabe? Não está vendo, é tudo natural. Agora, capítulo 17 vem a mulher de Babilônia. Não olhei para mim. Ataviada de joias e de sedas e não sei o que e tal. E ela começou lendo assim, Apocalipse 17, começou a chorar. Começou a chorar. E aí ela começou a baixar assim. Eu falei, irmã, Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. Deus quer você. Você está aí com essas pernas bonitas, tudo, esses seios bonitos, essas coisas todas, para você atrair as pessoas. Mas você não está atraindo Deus. E Deus não está nem aí para isso. Você está usando a tua joia, mostrando as coisas. Deus não está nem aí para isso. Agora Deus está olhando o teu coração. Ele quer o teu coração. Olha a mulher de Deus em Apocalipse, não tem joia. É tudo natural, é tudo belo, é tudo coberto. É uma bênção. Essa é a mulher de Deus, irmão. Está na Bíblia, o capítulo 12 de Apocalipse. Agora vai lá para o capítulo 17, vê a mulher de Babilônia toda pintada, toda desgrada, toda periquitada. Agora eu pergunto para você, irmão, de que lado você está? Você é a mulher de Deus ou você é a mulher de Babilônia? Me fala, irmão, me fala que eu quero saber. E ela está chorando, falou, pastor, eu sou a mulher de Babilônia. O pastor fez uma oração por mim, por favor. Que eu estou mal. E a gente saiu ali, eu orei por ela. Eu disse, Senhor, aceita o coração dessa mulher, transforma ela, que só tu pode transformar. E ela foi embora. Entrou outra pessoa e tal. Eu preguei aquela noite. Quando acabou o culto aquela noite, eu estava acompanhando as pessoas na saída. De repente passou uma mulher alta, bonita, bem vestida, né? Toda um lenço aqui bonito, o cabelo louro caído assim. Boa noite, pastor, que Deus te abençoe. Foi boa noite. Ela segurou a minha mão assim, olhou para mim, assim, o senhor não sabe quem sou eu? Não, olha assim, eu falei, não. O senhor não me conhece, não? Conhece não? Aí ela empurrou o cabelo assim para trás e falou, não, eu estava com o senhor na sala pastoral, se o senhor pregar hoje. Eu não podia acreditar. Tirou toda a pintura da cara, tirou todas as joias, o vestido era comprido, tirou o cabelo, outra pessoa. Eu falei, eu não acredito que você era um sorriso. Eu falei assim, obrigado por você ter me mostrado o que está escrito. Eu agora sou uma nova mulher em Jesus. Amém. Glória a Deus. Da porta da igreja, o povo até ficou olhando que eu estava cumprimentando. Ela passou e eu nunca mais vi a casa. Quando Jesus entra no coração, quando a santidade de Deus entra na alma, as coisas mudam, irmãos. Vocês, homens, não vem aqui com calça jeans e camiseta e tênis na casa do Senhor, não. Te apresenta como um obreiro que não tem que se envergonhar. O canto diz assim, unicamente a Deus devemos adorar e prestar culto. Tem você adorado a Deus e prestado culto a Deus? Eu sou a favor que as nossas igrejas deviam ser abertas todos os dias. Há um projeto na minha igreja que a gente está começando, porque a assistência social da minha igreja abre a igreja da 9 ao meio-dia toda terça-feira. E nesse horário, nós agora acendemos as luzes da igreja, as luzes laterais, colocamos uma música ambiente. Todas as pessoas que entram para as docas, tem duas irmãs aposentadas que se revezam e elas oferecem às pessoas que querem entrar no santuário e orar com elas.
pessoas agora estão entrando no santuário, se ajoelham e oram. E eu queria promover a comunidade, que a igreja vai estar aberta todos os dias. Colocar os irmãos aposentados, fazer um revezamento, com uma música ambiente, né? A presença de Deus no santuário. As pessoas entrar para falar com Deus. Se nós perdemos a reverência, estamos aqui falando de negócio, conversando, chegamos aqui na igreja, todo mundo com a camisa aberta, todo mundo como quer. Eu odeio gravata, mas eu sei que se eu fosse para um casamento eu ia de gravata. Eu não apareço na igreja sem gravata. Eu quero estar da melhor maneira na presença do Senhor. Tem você adorado a Deus, prestado culto a Ele. Somente Deus pode e tem poder para julgar. Tem você sido juiz dos outros, julgando as pessoas. Irmão, eu podia fazer um sermão aqui dessa parte, porque julgamento, nós somos peritos de julgar as pessoas. Nós somos bons para julgar uns aos outros. Outro dia eu li uma historinha. Hoje estou meio empolgado. Eu li uma historinha outro dia que mexeu comigo, mexeu. Eu vou contar. Eu já estou batendo na casa das 2 horas aí, mas vocês tenham paciência que eu vou embora amanhã à noite. Vocês vão ser livres de mim. Então é o seguinte: a moça chegou na rodoviária, comprou a passagem dela, e aí ela comprou um saquinho de batata frita, né? E ela comprou para comer dentro do ônibus, né? Então ela foi, sentou lá na plataforma, no banco da rodoviária, e ela botou a bolsa dela. Daqui a pouco sentou um rapaz do lado dela, e o rapaz sentou do lado dela, e daqui a pouco ela olhou para o lado. Quando ela olhou, o rapaz estava com um saco de batata frita aberta, comendo a batata frita. Ela falou: mas isso é um atrevido. Como é que esse cara de pau senta aqui do meu lado, me cumprimenta, agora pega meu saco de batata, abre e está comendo a minha batata? E o rapaz olhou para ela assim, deu um sorriso e ofereceu a batata para ela. Ela falou: mas você é um atrevido, além de estar comendo a minha batata e ainda me oferece. Ela falou: eu vou comer sim, me dê a minha batata, eu vou comer também. E ele comia uma e dava uma para ela, comia uma e dava uma para ela. E ela foi comendo, e ele foi comendo, e ela falou: cara de pau, atrevido, metido. Finalmente tinha uma batata no fim, e ele cordialmente ofereceu para ela comeu, e ele deu um sorriso e partiu. Ela falou: seu palhaço, cretino, comeu a minha batata. Irada. Mas aí, chegou a hora do ônibus dela, se levantou, pegou a bolsa dela, andou, foi entrar dentro do ônibus. Quando ela sentou quando ela foi entrar dentro do ônibus, abriu a bolsa para dar a passagem para o motorista para entrar, e o saco de batata frita dela estava dentro da bolsa dela. Comeu a batata do rapaz, metade da batata do rapaz. Tem você sido juiz dos outros, julgando as pessoas? Jesus disse assim: com a medida com que julgardes os outros, o quê? Exatamente o que aconteceu com aquela moça, exatamente o que vai acontecer com você. Meus queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês hoje à noite. Nós estamos nos aproximando do fim dos tempos. E uma das coisas que mais me dá desespero na igreja adventista é que eu percebo que o povo de Deus, eles não estão percebendo que o fim está chegando. Jesus está se aproximando para voltar, mas o povo do Israel está dormindo. Nós estamos dormindo. Nós temos igrejas lindas, prédios confortáveis. Olha esse banco, que maravilha. Vamos botar ar-condicionado no templo do Senhor? Eu não sou contra isso não, acho que tem que botar assim. As coisas para o Senhor têm que ser melhor. Tá? Alguém me falou aqui da igreja que o próximo passo aqui você está lá ar-condicionado. E eu falei: glória a Deus. Mas uma vez que eu venho, eu vou suar tudo. Estou pensando em mim, olha o egoísmo, tá vendo? É o ser humano, irmãos. É o ser humano. Não. Para Deus tem que ser o bom, tem que ser o melhor. O problema não é o prédio da igreja, o problema é as pessoas da igreja. Eu passei muitos anos no ministério, trabalhando para a igreja, trabalhando para a organização. Eu passei muitos anos no meu ministério, dando a vida, dando alvo de batismo, pelos dons. Não consigo, eu queria o meu relatório brilhante. Eu queria ver o meu nome na lista dos dizimistas. Eu queria que os irmãos deram muito dízimo, porque eu queria ser um grande pastor. Eu queria ver a minha igreja número 1 na lista da salvação. Eu queria ser o grande. Eu via tudo, mas eu não via as ovelhas. Mas de uns tempos para cá, Deus mexeu comigo. Eu agora consigo ver as pessoas. Eu estou preocupado com as pessoas. As pessoas precisam
de Deus. Você nem percebe, você vem aqui com esse adventismo superficial, você está feliz, mas você, no fundo, você não está feliz. Você não chega aqui 8h30, quando a igreja começa 9, você chega 3:45, e às vezes você chega 9:30. Qualquer coisa você nem aparece aqui na quarta-feira. Você é um cristão relapso, você tenta ser um bom cristão, você faz o teu melhor, Deus sabe o que eu quero dar para ele, mas a tua vida não está cheia de glória, mas a tua vida não está cheia de poder. A mensagem do cântico, ela parece que não faz sentido na nossa vida hoje, porque nós estamos nessa vidinha assim de cristão de sábado, domingo, quarta-feira. Você está precisando de Deus na tua vida. Você está precisando sentir essa glória que Isaías falou, que vai nascendo do coração e vai tomando conta de todas as áreas da tua vida. Uma glória que vai trazer uma felicidade que começa aqui e nunca acaba, porque ela continua na eternidade. Você precisa começar a abrir os seus olhos e visualizar a glória do reino que está chegando, que está vindo. Paulo diz assim: pensar nas coisas do alto. Eu todo dia penso nas coisas de ouro. Eu, quando me ajoelho para orar, eu boto a minha mente na sala do santuário celestial. Eu penso naqueles 24 anciãos botando as coroas diante de Deus. É assim que eu faço a minha oração. Eu, quando oro, eu subo num outro lugar lá. Mas não pensa que eu sou santo não, porque tem semana que eu passo a semana toda sem orar. Esqueço, estou nem aí, dá raiva, fico com raiva dos irmãos, fico bloqueado. Mas eu também não consigo chegar lá com Deus, com cara de santão, dizendo que meu irmão é culpado, porque eu sou o pastor, eu tenho que ser o exemplo. Vai haver muito mais juízo para mim do que para qualquer membro da minha igreja. E eu amo os meus membros. A coisa mais difícil da vida cristã, sabe qual é? É odiar o comportamento e amar a pessoa. É odiar o pecado e amar o pecador. E o filho vai lá, formiga, engravida a menina, e o pai vai lá e fala: mas você é um sem vergonha, como é que você fez isso? Engravidou na igreja, agora você vai ter que casar, você é um miserável. E o coitado do jovem já é pecador, acaba de afundar mesmo no pecado. Não existe perdão, não existe remissão, não existe compaixão no meio do povo de Deus. Aqueles que caem no pecado é que são apedrejados, são chutados, são botados para fora. Ninguém visita, ninguém chora pelo pecado dele, ninguém ama. Há muita indiferença no meio do povo de Deus, indiferença que glorifica o nome do inimigo. Eu acho que já é tempo para você tomar uma decisão na sua vida. Se você quer ser remanescente dessa igreja, você precisa se entregar essa semana. Eu vou te dar aí agora alguns minutos. Hoje eu não vou fazer apelo. Mas eu sei que você precisa de um tempo para falar com Deus sobre o que você ouviu hoje à noite. E eu vou te dar 3 minutos aí, no teu lugar, de joelho. E depois de 3 minutos eu vou fazer uma oração. Se depois de ouvir o que Deus falou no teu coração essa noite, você tem alguma coisa para dizer para Deus, agora é a tua hora. Mas não chega perante Deus como os fariseus, se orgulhando da tua fé, não. Confessa o teu pecado aí agora. Abre o teu coração. Sente a presença do Altíssimo. Eu vou dar 3 minutos. Que o Senhor seja contigo nessa conversa agora, em nome de Jesus. Querido Deus, onipotente Pai que estás nos céus, louvado, bendito e glorificado seja o teu santo nome. Amém. Nessa noite, Deus Pai Todo-Poderoso, Rei da Glória, nós exaltamos o teu nome pelas revelações e as visões do Apocalipse. Exaltamos o teu nome porque um dia lá na ilha de Patmos tu abriste o santuário celestial para a pena de João e ele pôde escrever essas mensagens fantásticas que nós estudamos hoje à noite. Nós louvamos o teu nome porque em tua infinita misericórdia tu estás disposto a importar o poder da tua onipotência para as nossas vidas, para que a gente possa vencer os nossos pecados. Amém. Senhor Deus, o teu povo aqui na Nós da Terra precisa de remissão, precisa de transformação, precisa de reforma, precisa da tua glória na vida deles.
Senhor Deus, toma-se em tuas mãos hoje à noite. Que esse sábado seja um sábado decisivo nas nossas vidas. Amém. Que esse sábado seja um marco de uma nova jornada na vida cristã. Que nós possamos cobrir a nossa justiça imunda com as vestes brancas do Cordeiro. Amém. E que naquele dia glorioso, quando a nossa jornada nessa vida terminar, nós estejamos diante do mar de vidro mesclado com fogo, tocando as harpas celestiais, cantando o cântico do Cordeiro. Glória a Deus. Ó Senhor, mantenha essa esperança viva da tua volta em nosso coração. Enche de teu Espírito o pastor dessa igreja, a sua família, o anjo que tu escolheste para liderar esse rebanho. Que a tua bênção e sabedoria do alto esteja com ele. Amém. Que teu Espírito esteja com os anciões, com os líderes. Que essa igreja esteja cheia do amor de Cristo. Glória a Deus. Que a glória do Pai siga adiante de cada membro dessa igreja. Amém. Que a laranja da terra possa ser iluminada com a glória do Altíssimo. E eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Nós vamos encerrar nossa programação como de costume, cantando essa esperança extraordinária. Não tardará e Jesus muito em breve vai voltar. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um bom sábado.